Este vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Quando a gente começa a organizar as finanças e poupar uma parte da renda todo mês, uma dúvida sempre aparece. Vou poupar pra quê exatamente? É que muita gente guarda dinheiro para comprar algo que quer. Outros poupam para ter uma reserva de segurança financeira, enquanto outros têm o objetivo de investir a longo prazo e por aí vai. E bom, todos estão certos de certo modo. Porém, a verdade é que às vezes a gente foca demais em uma área específica e acaba deixando de lado outra que é ainda mais importante, como é o caso da área da segurança financeira. Essa eu arrisco dizer que é a área mais importante quando falamos de finanças pessoais. Ter segurança financeira, saber que você tem uma reserva que vai te amparar em momentos de imprevistos, é fundamental e nos traz uma paz absurda. No caso, chamei de área de segurança financeira, mas nada mais é do que ter uma reserva de emergência. Quando a gente forma uma reserva dessas, a vida fica muito mais leve de verdade. Inclusive, quem já tem uma reserva formada ou um valor significativo, comenta aqui embaixo para inspirar quem ainda não tem. Tenho certeza que só de você começar a formar uma reserva, já vai ver uma grande diferença na sua vida financeira. A reserva de emergência serve exclusivamente para termos um dinheiro que nos garanta segurança contra imprevistos. Seja problemas de saúde, seja problemas com seu carro ou moto, seja a geladeira que pifa de vez ou até mesmo ser demitido. Ou seja, imprevistos de verdade, emergências, aquelas coisas que ninguém espera, mas que, infelizmente, uma hora ou outra acontecem em nossas vidas. E mesmo que seja ruim, é muito melhor acontecer tendo dinheiro para pagar do que ter que fazer dívida ou pedir emprestado para parente ou amigo. Qual o maior imprevisto que você já enfrentou e que uma reserva de emergência teria feito a diferença? Compartilhe sua experiência. Pensa só, você voltando do trabalho e seu carro pifa de vez. Com certeza é uma situação que ninguém deseja, e vai ser horrível ficar parado no trânsito, ligar para guincho e tudo mais. Mas tenho certeza que vai ser ainda pior se nessa situação toda você estiver apertado de grana e tiver que pegar um empréstimo para pagar todo o conserto. É não ter dinheiro piorando a situação em níveis extremos. Qualquer imprevisto que acontecer. O mesmo vale para quando você é demitido. Quem tem reserva consegue viver alguns meses muito mais tranquilo até conseguir um novo emprego, do que alguém que está entupido de dívidas e agora nem renda tem, tendo que correr atrás de qualquer emprego que aparecer. Então, a ideia principal aqui é ter algum dinheiro de reserva. Eu sempre digo que ter R$100 é melhor do que não ter nada. Ter R$500 é melhor do que ter R$100. E ter R$1.000 é melhor do que ter 500, e por aí vai. Ou seja, comece a formar sua reserva o quanto antes. E não fazemos reserva esperando pelo pior. Fazemos a reserva para termos a tranquilidade e a paz de saber que se acontecer qualquer imprevisto, vamos arcar tranquilamente com isso. Até como diz Dave Ramsey em seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, na questão da lei de Murphy, que diz que se algo tiver que dar errado, vai dar errado na pior hora possível. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas o que ele diz é que tendo uma reserva e uma vida financeira organizada, parece que os imprevistos ficam cada vez menos aparentes, como se a gente tivesse chutado a lei de Murphy longe por ter uma reserva de emergência formada. Isso acontece justamente porque tomamos as rédeas da nossa vida financeira, e com isso fica cada vez menos comum enfrentarmos situações embaraçosas de pensar: e agora? Deu problema na minha geladeira e não tenho dinheiro para arrumar. Veja que quando temos reserva, o problema do imprevisto se torna muito menor do que realmente é, justamente por saber que consegue arcar com isso. Em que patamar de reserva de emergência você se encontra hoje? Já começou a construir a sua? Comente! Enfim, é importante que a gente tenha pelo menos 6 meses do nosso custo de vida na reserva. Ou seja, você deve saber quanto gasta mensalmente e multiplicar por 6. Esse é o valor que você deve ter na reserva de emergência. Então, se você gasta mensalmente R$3.000, uma reserva completa significa ter R$18.000. Sim, é muita coisa, mas calma. Essa, no caso, é a reserva completa, até porque, como eu falei, é melhor ter qualquer dinheiro do que não ter nada. Então, comece o quanto antes. Uma boa ideia para começar a formar a reserva de emergência é manter os gastos abaixo da renda. Por exemplo, poupando pelo menos 10% no começo e também ir aumentando essa quantia poupada com o tempo. Além de, é claro, buscar aumentar a renda. Porque se você ganha R$3.000 por mês e gasta tudo, pode buscar cortar alguns gastos e viver com R$2.700, por exemplo. Dessa forma, já vai estar poupando 10% da renda, indo para a reserva todo mês R$300. E se conseguir diminuir ainda mais o padrão de vida, consegue poupar ainda mais.
Mas cortar gastos tem limite, por isso é bom também buscar ganhar mais. Porque se, por exemplo, você passar a ganhar R$ 5.000, pode até mesmo viver com R$ 3.000 e poupar os outros R$ 2.000 restantes. Ou se quiser aumentar o padrão de vida para 3.500, ainda consegue poupar 1.500 todo mês. Bom, eu tô dando exemplos aqui, e isso você adapta para sua própria realidade. Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, enfim, você entendeu. Agora, imagina dois homens que ganhavam R$ 3.000 por mês, o Bruno e o Gustavo. Eles trabalhavam na mesma empresa e na mesma função, ganhando a mesma quantia. Porém, o Bruno era alguém bem descompromissado com as finanças e acabava usando o cartão de crédito como extensão da renda, gastando todo mês R$ 4.500. Ou seja, vivendo com R$ 1.500 acima da renda, sempre no crédito, com aquela ideia de vou esperar virar o cartão, aí eu compro, vivendo além do limite que podia. Enquanto isso, do outro lado, tinha o Gustavo, que organizava as finanças e conseguia poupar todo mês R$ 500. Assim que caía o salário, ele já separava R$ 500 para reserva de emergência. Dessa forma, ele vivia com o que restava, ou seja, com R$ 2.500 por mês, mantendo um padrão de vida muito menor em comparação com o Bruno, mas não tinha dívidas e, muito pelo contrário, estava aumentando seu montante de reserva a cada mês que passava. Qual a sua estratégia para começar a poupar para reserva de emergência? Compartilhe aqui! Assim, depois de um ano, o Bruno ainda estava na mesma de sempre, gastando além da renda, com dívidas no cartão e acumulando outras contas, virando aquela bola de neve. Enquanto isso, o Gustavo já estava com mais de R$ 6.000 de reserva, o equivalente a mais de 2 meses do custo de vida dele. Ainda não era uma reserva completa, mas com certeza ele estava numa situação muito mais confortável financeiramente em comparação ao Bruno. Aí, digamos que, por problemas financeiros na empresa em que trabalhavam, eles foram demitidos para corte de gastos. É nesse momento que a situação fica muito ruim para os dois, mas infinitamente pior para o Bruno, que estava cheio de dívidas e sem reserva. Enquanto o Gustavo ainda tinha 2 meses garantidos na reserva até conseguir um emprego novo. E é claro que existe o seguro-desemprego para quem é registrado, mas todos sabemos que ele tem vários requisitos de tempo de serviço, além de, muitas vezes, a pessoa receber menos do que ganhava. Enfim, na minha opinião, não vale a pena ter o pensamento de tem seguro-desemprego, então não vou fazer reserva de emergência. Isso porque a reserva de emergência vai além de ser apenas um dinheiro que vai te amparar em caso de demissão. É um dinheiro que vai te trazer paz e segurança financeira, de saber que você tem como se fosse uma renda a mais ali na conta. Ou, no caso do exemplo, o Gustavo já tinha o equivalente a mais de 2 meses do custo de vida dele. Isso que é o legal da reserva de emergência. Alguém que tem um custo de vida de, por exemplo, R$ 2.500 e tem uma reserva de R$ 10.000, já significa ter reservado 4 meses do custo de vida dele. Ou seja, se acontecer qualquer imprevisto, 4 meses do custo de vida já estão segurados ali na reserva, te dando uma maior liberdade de tempo. Entende? Mas você deve estar se perguntando, onde eu deixo essa reserva de emergência? É muito importante que essa aplicação tenha 3 coisas principais: segurança, fácil acesso e rendimento razoável. A segurança é bem óbvia de entender. Deve ser uma aplicação de baixíssimo risco de renda fixa, para você correr o mínimo de risco possível. Afinal, a reserva de emergência é para te dar paz e tranquilidade, não desespero. Agora, o fácil acesso significa você poder resgatar quando quiser, porque imprevistos não têm hora para acontecer. Então, precisamos ter o dinheiro disponível a qualquer momento que a gente precisar. E por fim, o rendimento razoável que mencionei é para você não perder para a inflação, por exemplo, deixando o dinheiro guardado dentro de um pote ou na conta corrente ou na poupança. Nenhuma dessas opções vale a pena para deixar o dinheiro, porque estaremos perdendo feio para a inflação. E mesmo que seja uma reserva de emergência, nós não queremos ver nosso dinheiro perder poder de compra com o tempo. Por isso, 2 aplicações indicadas para reserva de emergência são CDB de liquidez diária de bancos confiáveis ou também Tesouro Selic. No caso do CDB de liquidez diária, significa que você pode resgatar diariamente quando quiser. E em alguns CDBs de alguns bancos, o resgate pode ser feito até mesmo em finais de semana e de madrugada. Então, pode ser uma boa opção para quem quer ter o dinheiro da reserva sempre disponível a qualquer momento. Mas claro, sempre pesquise antes para saber qual é a melhor aplicação para você. Agora, o Tesouro Selic é apenas em dias úteis. Então, nos finais de semana, você não vai conseguir ter acesso ao dinheiro, só em dias de semana. Porém, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, mesmo que CDB de banco grande já ofereça uma grande segurança também. O real perigo do CDB é você deixar em um banco muito pequeno que corre risco de quebrar.
Então, no fim, é você quem vai decidir qual aplicação é melhor para sua reserva e onde vai aplicar. Mas lembre-se da questão da segurança e do fácil acesso. Além disso, nunca se esqueça que essa reserva é para emergências e não para resgatar dinheiro para comprar uma pizza ou gastar no shopping por aí. A reserva serve apenas para quando não temos dinheiro em conta corrente e algum imprevisto acontece. É para momentos assim. Comprar com consciência. E aqui entramos para a área da compra. Sim, não é porque temos educação financeira que vamos ser mão fechada a ponto de não comprar nada. A ideia é comprar com consciência, tendo dinheiro para comprar e com planejamento. É como aquela frase que costumo sempre dizer aqui: apenas compre quando tiver dinheiro. O erro de muita gente é fazer como o Bruno do exemplo anterior, que gasta no cartão de crédito além do que pode, faz várias contas além da própria renda e fica com contas para o próximo mês que sobressaem a renda. Isso acaba com a vida financeira de qualquer um e se torna um ciclo, assim como mostra a imagem. E para sair disso fica cada vez mais difícil, porque entra no ciclo de gastar tudo ou mais do que ganha, trabalhar para pagar suas contas e depois já se vê de novo gastando mais do que ganha. E não me interprete mal, gastar não é errado. Errado é gastar sem ter dinheiro, de forma desorganizada. Muita gente sai no final de semana sem ter R$1 no bolso, mas passa no crédito com a ideia de tô sem dinheiro na conta, mas só se vive uma vez. Vou passar no crédito e mês que vem eu resolvo isso. E no fim, nunca resolve e está sempre nesse mesmo dilema. E nem sempre é errado passar no crédito. O errado é você passar no crédito por não ter dinheiro para comprar, que é justamente a armadilha que faz você ficar no ciclo de só pagar conta mês após mês e nunca ter nenhum dinheiro reservado. Por isso, bato tanto nessa tecla do cartão de crédito. Muitos brasileiros usam como se fosse extensão da renda. E é por isso que falei primeiro da reserva de emergência, que na minha opinião é importante ter pelo menos R$3.000 na reserva para você começar a pensar em reservar um dinheiro para outras compras. Por exemplo, se caso você chegar a ter R$3.000 na reserva e quiser trocar seu celular porque está precisando, assim, digamos que você poupe R$500 da renda para a reserva, mas como quer comprar o celular, pode dividir esses R$500 da forma que achar melhor e assim vai juntando todo mês para comprar o celular e também separando uma parte para a reserva, porque o ideal mesmo é completar os 6 meses de reserva para depois pensar em fazer compras. Mas a verdade é que o brasileiro realmente tem um poder de compra limitado. Por isso, digo que precisamos ter no mínimo de R$2.000 a R$3.000 de reserva antes de pensar em juntar para fazer essas compras maiores. Por exemplo, se seu celular está travando e você precisa comprar um novo, assim que comprar o celular, já volta a focar na reserva para completar o quanto antes. Agora, um celular é considerado uma compra média. Você vai juntar dinheiro ali por um tempo até conseguir comprar. Assim como uma geladeira ou uma televisão e por aí vai. Agora, indo para as compras grandes, o meu discurso já muda um pouco. Porque, na minha opinião, temos que ter pelo menos 6 meses de reserva de emergência antes de, por exemplo, juntar dinheiro para comprar um carro ou fazer uma viagem. Ou seja, antes de fazer uma compra grande ou um gasto maior desse tipo. Por isso que a reserva de emergência entra como objetivo de curto prazo, pois é a primeira coisa que devemos ter e completar. Agora, os de médio prazo entram para essas compras médias e grandes, por exemplo, de celular, televisão, carro, fazer viagem e por aí vai, que eu costumo chamar de reserva pessoal, que é uma reserva que vamos fazer para compras pessoais. E claro, quanto menos desejos de compras supérfluos você tiver, mais rápido vai formar a reserva de emergência. E também mais fácil vai ser formar a reserva pessoal para grandes compras ou também para as compras médias. Porque se você tiver um monte de desejo de comprar um carro novo, de fazer viagem, de comprar o celular mais caro e tudo mais, vai ser impossível caber no orçamento tudo junto e você vai acabar se endividando. Então, saiba sua realidade atual e se planeje conforme sua realidade. Assim como diz Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira, você pode guardar gastando menos, você pode gastar menos se desejar menos, e vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você. Essa é uma ideia bastante real, principalmente quando falamos dessa parte de reserva pessoal. Porque sim, temos desejos pessoais, e com certeza não é errado juntar dinheiro para comprar o que queremos ou viajar. Mas muita gente tem o desejo de, por exemplo, comprar o iPhone mais caro, puramente por status, sem realmente precisar e sem ter dinheiro para comprar, parcelando em vários meses. Ou tem o desejo também de comprar um carro muito mais caro do que pode no momento para impressionar os amigos ou algo do tipo. Então, no caso da reserva pessoal, o próprio nome já diz, é pessoal.
É você juntar dinheiro para comprar algo que você quer e não o que os outros querem que você tenha e que você acabou colocando na cabeça que precisa. Por isso, antes de tomar uma decisão de compra grande ou média, pense consigo mesmo. Quero comprar isso porque é desejo próprio ou estou sendo influenciado pelos outros? Pode parecer que não, mas pensar assim faz você refletir que muitas coisas nem precisa de fato, mas por influência de rede social, de amigos, de propaganda, ou seja lá o que for, faz você pensar que precisa. Aí você vai lá e acaba gastando além do que pode com coisas que nem eram necessários e muitas vezes acaba nem usando. Enfim, é bom saber diferenciar tudo isso até para você começar a planejar a sua aposentadoria financeira. Bom, no primeiro tópico falei sobre a questão da segurança financeira, que é essencial que todos, sem exceção, tenham, e que é considerado uma área das finanças pessoais de curto prazo. Agora, a questão da reserva pessoal de médias e grandes compras é considerada de médio prazo. E por fim, não menos importante, temos o objetivo de longo prazo, a aposentadoria financeira. Esse também é tão importante quanto a segurança financeira. É claro que ter a reserva de emergência é o primeiro passo, mas assim que formada, assim que completa, é importantíssimo começarmos também a investir para o longo prazo com foco na aposentadoria. É justamente investir para o longo prazo que vai nos trazer liberdade financeira. Infelizmente, hoje a nossa população está envelhecendo, com as famílias escolhendo ter menos filhos. Assim, a Previdência Social, o INSS, já passa por inúmeros problemas. Até porque, como mostra a projeção do futuro, a pirâmide etária ficará desse jeito, tendo muitos idosos para poucas pessoas contribuintes do INSS. Ou seja, muita gente para receber o benefício para pouca gente trabalhando ativamente. Por isso, essa área de investimentos de longo prazo é tão importante para nossas finanças pessoais. Não dá para depender exclusivamente do INSS, mesmo que seja obrigatório a gente pagar todo mês. E lembre-se que a ideia de investir nem sempre é para ficar rico. A não ser que você queira ser um multimilionário, não tem problema nenhum almejar coisas desse tipo. Mas a questão principal do investimento de longo prazo não é nem essa. É realmente a gente acumular um patrimônio ao longo da vida capaz de nos trazer um rendimento mensal apenas proveniente dos investimentos. Isso vai variar conforme a sua própria realidade. E lembre-se que estou falando de investir e não de apenas juntar dinheiro. Quando investimos em ativos geradores de renda, recebemos rendimentos, que, aportando mais dinheiro no longo prazo e reinvestindo esses rendimentos, mais nosso patrimônio investido cresce. E é aí que está a mágica dos investimentos, seja investindo em ações, fundos imobiliários, renda fixa e outros tipos de aplicações, por exemplo, no exterior. Bom, tudo isso eu falo na playlist de vídeos que está aqui em cima. Recomendo bastante que você veja para começar a entender o básico dos investimentos. Porque se, por exemplo, você hoje tem 30 anos e começou a investir R$500 por mês e aumentar em 10% os aportes mensais anualmente, por exemplo, em 2025 começar investindo R$500 por mês. Em 2026, investir R$550 mensalmente. Em 2027, investir R$605 por mês. E assim vai ao longo dos anos, sempre aumentando 10% o aporte mensal. Tudo isso em busca de acelerar essa aposentadoria e investindo em ativos diversificados com rendimento médio de 10% ao ano. Nessa simulação, você consegue acumular um patrimônio de mais de R$5.600.000 em 35 anos. Ou seja, chega aos 65 anos de idade com mais de 5 milhões investidos. É claro que esses 5 milhões não valerão o mesmo que valem hoje, até porque estamos falando de 35 anos, é muito tempo. Mas com certeza já vai ser um bom patrimônio que, rendendo 0,8% ao mês, já significa receber cerca de 45 mil de rendimento mensal. Agora, considerando a inflação, se a gente for considerar uma inflação de 6,8% ao ano e um rendimento real anual, ainda consegue alcançar cerca de 2,2 milhões já corrigidos pela inflação. Então sim, com certeza compensa investir para o longo prazo. Até porque, pensa comigo, na pior das hipóteses, você pelo menos terá uma grande reserva, um bom montante acumulado que vai te ajudar bastante sem depender exclusivamente da Previdência Social. Eu espero de verdade que este conteúdo sobre as 3 principais áreas para separar o seu dinheiro tenha te ajudado a enxergar suas finanças com mais clareza. Lembre-se, ter uma reserva de emergência, planejar suas compras com consciência e investir para aposentadoria
aposentadoria são pilares para sua tranquilidade e liberdade financeira. Se você está pronto para ir além do que aprendeu aqui e quer dar um passo significativo para mudar sua realidade financeira, eu tenho algo especial para você. Muitos de vocês me perguntam como eu consegui sair do zero para faturar mais de 20 mil reais por mês, trabalhando de casa e com a flexibilidade de horários. Eu vou deixar no primeiro link da descrição o curso que fiz e tenho certeza que vocês também irão conseguir ter a tão sonhada liberdade financeira. Não perca essa chance. Sabemos que a internet está mudando vidas. E você, está esperando o que para mudar a sua? Vou deixar aqui na tela um vídeo que sei que irá gostar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.